Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou escritor, jornalista, pesquisador, sou mestre em linguagem e tecnologia na linha estética, modernidade e tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E o meu primeiro livro é esse aqui, História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é um livro bem grande, né? Assim, 400 páginas. Ele está na segunda edição, cheio de documentos, de informação, né? Fotografias. Um livro bem escrito, bem pesquisado, né? Modéstia à parte, que tem agradado os leitores, né? Porém, assim, eu tenho sofrido, né, alguns ataques e de pessoas que se achavam assim detentoras dessa história que eu narrei nesse livro. E uma delas, assim, entrou em contato comigo, dizendo que eu deveria conversar com determinadas famílias, né, pioneiras, né, na Argentina, por algumas questões, né, ali da história, né, dessa história que eu narro no livro. E é interessante que eu já tinha, né, fontes, né, diversas, livros, enfim, mas daí eu entrei em contato com esse casal de pioneiros ali da Argentina e eles só vieram reforçar, assim, a história que eu narro no livro. Então você vê, assim, o paradoxo, né? A pessoa que distorce te passa fontes, daí eu pensei, bom, eu vou até averiguar como eu averiguo tudo, né? Mas será que eles vão falar algo diferente do que eu contei no livro? Não, só vieram confirmar. Eu vou colocar aqui, né? Eles estão falando espanhol, vou dar uma traduzida, né? Olha só. Queridísimo siervo de Dios, oí lo que me enviaste, mi querido. En el año 1909, el hermano Francescón vino de la Asamblea Cristiana de Chicago y fundó la Asamblea Cristiana, o no fundó, sino que él habló del Señor y Dios hizo milagros y quedó 1909, creo que 6 meses en Argentina, nada más. Y nunca más vino él y el hermano Giacomo Lombardi. Se decía, yo te digo los comentarios que oí, que Giacomo Lombardi era para Argentina y el hermano Francescón para el Brasil. Ahora, ahí en Brasil hasta el año 1932 fue Asamblea Cristiana Reunidos en el Nombre de Jesús. En el año 1932 creo que fue, los hermanos de allá de la congregación, no sé si de Lapa o de Bon Retiro, trocaron el nombre de asamblea por el de congregación. Yo pienso que... Bom, então, depois tem um outro áudio, eu vou tentar traduzir rapidamente. Ele diz, né, o ano que Luiz de Franciscão passou na Argentina, ficou 6 meses, né, foi preso e nunca mais voltou. Então, assim, tudo que ele diz é o que eu apurei. E ele diz assim que não é que ele fundou lá uma assembleia cristã. Não, ele levou o evangelho, não havia nome, né, de fato da igreja. E aqui no Brasil ele fala que também era igual, era assembleia cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus. Era e não era oficial, mas tudo bem, eu aceito, né? A Assembleia Cristã até determinado ponto faz sentido, porque, embora não oficial, se chamava assim também. E daí ele diz que em 32, né, salvo engano é isso que ele diz, ele não sabe se é da Lapa ou do Bom Retiro, mudaram o nome, né, para Congregação Cristã, né? Aí ele vai continuar falando. Que capaz era una similitud muy grande con Asamblea de Dios. Entonces por eso cambiaron, pero parece que el problema surgió allá en los Estados Unidos. Entonces una parte se separó del hermano Francisco. Creo que el hermano Pentrelli, que tú lo mencionas, no coincidía con los pensamientos del hermano Francisco. Ahora, es verdad lo que tú dices, hay diferencias. Son nuestros hermanos, pero hay diferencia porque ellos hacen casamientos por la iglesia.
presentación de niños, como hacíamos todas las asambleas cristianas en Argentina, que yo participaba con mi abuelo, que era anciano también. Y después entramos ahí por en comunión con los hermanos de la congregación cristiana. Mi abuelo falleció en el año 1960. Esse irmão ele é o ancião do Uruguai, né? Ele morou na Argentina. Então ele diz assim que ele acha, né? Você vê como que é interessante resgatar a história. Ele acha que mudaram para a congregação cristã para não ficar parecido com a Assembleia Cristã. Depois ele menciona algo que ocorreu em Chicago, né, que eu digo no livro, foi lá que houve um certo cisma, né, ou um cisma somente em Chicago, e Franciscão, com aqueles que pensavam como ele, se retiraram e nominaram aquela congregação de congregação cristã. Então, assim, ele acha que tem a ver com isso e poderia ser também por causa da semelhança com o nome dessa outra denominação. Eu diria que não, foi por conta de, já que vamos começar a dar nome, vamos dar nome de congregação cristã, que é o nome que se deu em Chicago. É isso que eu apurei, é isso que acontecia em algumas nações. Embora nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, continuaram se chamando Assembleia Cristã e estavam reunidas na mesma fé e doutrina. E eu entrevistei ele, fiz uma série de perguntas dele, menciona que realmente, assim como eu disse para ele, que são muito diferentes mesmo, que aparentemente, né, parece a mesma, mas não é, que eles fazem casamento na igreja, né, desde a época dele se fazia, quando ele estava na Assembleia Cristã, e apresenta os ninhos, né, as crianças na igreja, entendeu? E depois ele veio com a avó, os avós para comunhão, né, digamos assim, que é o que eu chamo de reunificação, pode ser uma família, pode ser uma pessoa, né, ele se reunificou com a congregação cristã, com a obra que estava tomando uma direção mais, né, peculiar, assim, e daí ele disse que pararam, né, de fazer esse tipo de coisa, que ele, né, a gente vê que ele não concorda, né. São Paulo, Brasil. Lo trajeron los hermanos después de una semana debido a una revolución que había. Acá, cuando yo iba a pagar el entierro de mi abuelo, que los hermanos, yo había pedido un dinero a los hermanos de acá, de la Asamblea Cristiana, que era en ese tiempo, para sepultar a mi abuelo, y yo después lo devolvía. Pero el hermano Luis Sánchez, anciano, se adelantó y dice, no, esto lo pagamos nosotros. Ele cita algo que aconteceu com ele. Ele estava ainda na Assembleia Cristã, na época não havia ainda muito, né, havia uma comunhão, digamos, os irmãos de fato congregavam na Assembleia Cristã e tal, né, estava meio que, né, o processo ali de reunificação, daí teve que sepultar o avô dele, que era o ancião, e ele pediu dinheiro na Assembleia Cristã da Argentina, falou que depois ele devolvia, né? E o o irmão Luiz Sanches, né, que era o ancião daqui, já se adiantou e falou que não, que a igreja pagaria o funeral, né, daqui do Brasil, entendeu? E foi tudo assim, meu querido irmão, aí Villalín fue la que se unió a la congregación sin el consentimiento del hermano Leo Lucas, que era el que me había ordenado a mí. Y mi abuelo dice muchas cosas bonitas, lindas en el Brasil, le contó al compañero de viaje, pero hay muchas cosas que nosotros no podemos aplicar. E daí ele fala que houve na reunificação a Vila Lynch, né, se reuniu com o Brasil, né, ali de Buenos Aires, e que o avô dele, né, presenciou muitos testemunhos, né, muitas obras ali, mas ele não pode contar, entendeu? Isso é outra coisa que infelizmente acontece, os irmãos não gostam de narrar muitas coisas, entendeu? Que aconteceu, digamos, nos bastidores, né? Deixa eu ver. Foi tudo assim, meu querido irmão, aí Villalín foi a que se unió a la congregación sin el consentimiento del hermano Leo Luca. Eu apertei de novo. O irmão Leo Luca, né, que é o ancião de Vila Lynch na época, né, eu já entrevistei os descendentes dele também, que se reunificou. E aqui uma mensagem da irmã esposa dele. Dios, hermano, le estoy hablando yo porque veo cómo está el de la garganta, se hizo
unas gárgaras y se va a acostar. Después cuando él mejore, si usted no entendió alguna cosa, le vuelve a preguntar, ¿está? Ahora no, porque vio cómo tiene la voz. Padre Dios, hermano, Dios lo bendiga, ore por nosotros oraremos por usted. Então aqui a irmã disse que a voz dele, né, estava ruim, ele tá avançado em idade, né, e daí falou que depois ele ia continuar respondendo a hora que melhorasse, né, que eu notei, né, falou, né, que certamente eu notei como estava a voz dele. Então o seguinte, então esse livro aqui, ó, ele é histórico, né? Aí eu narro toda essa história, porém eu já estou preparando um outro que vai lidar somente com essa nomenclatura. Eu falo da nomenclatura aqui, dos nomes e tudo e tal, porém eu vou direcionar algumas obras mais específicas, e uma vai ser a questão da nomenclatura, do que aconteceu na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos e na Itália, em relação aos nomes, para pessoa que lê entender somente nessa questão de todo aquele movimento, assim, como foi a questão dos nomes, e sempre baseado em documentos, vai ser texto-documento, porque uma das pessoas assim que desvirtuam a história, ele fez uma colagem assim do material muito mal feito, tendencioso, e no final ainda induz o leitor a pensar de um jeito ali, com uma conclusão nada a ver. Agora eu vou começar, já que eu me propus a pesquisar e muitos me perguntam se eu não tenho mais livros escritos, eu vou começar a dedicar parte do meu tempo. Não gostaria de falar mais sobre esse assunto, porém eu acho muito necessário. Eu vou começar a explicar melhor essa questão. E quando alguém quer saber a história como um todo, eu indico daí esse livro, né? Vai ter, eu já estou preparando a 3ª edição, né? Por hora ainda não. Quem quiser adquirir, ele é bem completo, tem 400 páginas, mas no futuro, quem sabe, eu aumento, coloco mais coisas, né? E também vou diversificar com outros livros que explicam outras coisas mais detalhadamente. Tá bom? Por hoje é só, nos vemos por aí, fiquemos todos na paz de Deus.